Olá, eu sou a professora Juliana Secato e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre transtornos neurocognitivos, ou seja, vamos falar um pouquinho de demência. Acho extremamente relevante essa temática. É claro que é uma temática também que me agrada. Agora, a gente precisa continuar falando em psicoeducação, a gente precisa falar de avaliação neuropsicológica, de raciocínio clínico, então o tema de hoje de escolha, né, um tema que, claro, eu tenho um carinho enorme para falar, que é a avaliação neuropsicológica da pessoa idosa, mas principalmente psicoeducar sobre quadros demenciais. Para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Secato, eu sou neuropsicóloga, tanto pelo Conselho Federal de Psicologia, também pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de ciências da saúde, claro, com um foco totalmente na avaliação da pessoa idosa. Então, eu quero convidá-los hoje para a gente falar um pouquinho de transtorno neurocognitivo, falar um pouquinho de demências, né? E aí, para começar a nossa aula, quero desmistificar alguns conceitos, né? Porque no senso comum, por mais que a gente está quase aqui em 2030, a gente tem que, né, lutar um pouco contra o senso comum, né? E um deles que eu sempre falo em aula, e eu sempre falo também aqui no meu consultório é: ah, Ju, mas o idoso está esquecendo, né? Isso não é normal da idade? O esquecimento não é normal da idade, gente? Não existe esquecimento normal de nenhuma idade, principalmente no envelhecimento. Eu preciso investigar. Não estou dizendo que toda vez é um quadro demencial, mas pode ser algum transtorno mental, pode ser, né, alguma falha, talvez estrutural, mas a gente precisa investigar. E aí eu começo falando justamente do senso comum, das principais dúvidas, né? Então todo mundo me pergunta, Juliana, ó, você falou que na avaliação neuropsicológica, né, na devolutiva, você falou em doença de Alzheimer. O médico fala em demência, mas afinal das contas, qual que é? É Alzheimer ou é demência? E aí eu já começo falando, né, turma? Todo Alzheimer é um tipo de demência. Então, quando a gente fala em Alzheimer, é um tipo demencial, né? Agora, nem toda demência é um Alzheimer. É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas nem toda demência é o Alzheimer. É hereditário? Os quadros demenciais são hereditários? Gente, é um fator de risco, mas não é o único fator de risco. Quando a gente fala em quadros demenciais, a gente tem que pensar numa somatória de fatores, tá? Que a gente vai discutir um pouquinho nessa aula aqui. Só afeta a memória? Não, turma, por isso a avaliação neuropsicológica é tão importante. Claro que quando eu falo na doença de Alzheimer, a memória é um fator muito importante, mas a gente tem alguns tipos de quadros, né, da doença de Alzheimer que não necessariamente só a memória, ou é a memória que pode começar a acontecer, né? A gente tem uma afasia logopênica que é muito comum, por exemplo, doença de Alzheimer, tá? Então, claro que a memória no Alzheimer é um fator extremamente importante, mas eu tenho que sim olhar os outros componentes cognitivos, né? Tem cura? Gente, ainda não. Tem tratamento, cada vez mais chegam tratamentos novos, né? É, na ciência, no mundo, no Brasil também, só que falar em cura ainda a gente não consegue, porque a gente não sabe a causa definida. A gente sabe das alterações proteicas quando elas já estão alteradas, mas a grande pergunta é, né, qual que é o gatilho dela ficar alterada, né? E aí, como fazer o diagnóstico? É só a neuroimagem? Também é outra coisa que eu trabalho muito no meu consultório. As pessoas sempre me falam, ah, mas Ju, a neuroimagem não deu nada. Depende. A neuroimagem muitas vezes é usada para exclusão de hipótese. Então, não é a neuroimagem que dá o diagnóstico, né? É uma somatória de investigação, é a anamnese clínica bem detalhada, a anamnese, né, tanto com o paciente quanto o informante do convívio diário, neuroimagem e exames complementares, como, por exemplo, exames laboratoriais e avaliação neuropsicológica fundamental nessa construção dessas hipóteses, né? E aí os erros comuns, gente, só afeta idoso? Não. Eu não posso falar mais de demência própria da velhice. Nós temos aí artigos importantes, inclusive saiu um artigo extremamente relevante no Reino Unido em dezembro de 2023 falando da grande incidência de demência em adultos. E aí eu chamo de um quadro de demência de início precoce. Então, não posso mais associar demência ou Alzheimer somente ao idoso, né? Esquecer nome é Alzheimer, né? Tô esquecendo nomes, gente. Esquecimentos, eles podem significar tantas coisas, né? Sobrecarga, estresse, também demência, outros transtornos, por isso avaliação. A avaliação neuropsicológica é fundamental nessa investigação. E aí, quando eu comecei, né, até deixei aqui, porque isso é uma coisa que eu ouvi bem lá atrás, quando eu comecei nessa área da associação do alumínio com a doença de Alzheimer, né?
E aí existia essa associação lá atrás, porque falavam que mulheres, e existe isso ainda, uma prevalência maior de mulheres com Alzheimer do que homens, e aí se diziam lá atrás que era por causa que a mulher cozinhava em panela de alumínio, né? Mas isso é completamente senso comum, não tem nada a ver. E uma realmente incidência maior nas mulheres é por conta da feminização do envelhecimento. As mulheres acabam se cuidando mais e vivendo mais. E o grande fator de risco para os quadros demenciais é a idade avançada. Então, turma, não tem relação com o alumínio, como se discutiu lá atrás, por exemplo. Olha, fazer exercícios mentais previnem? Turma, só isso não. Ajuda, contribui, né? Os exercícios ali, até a gente fala muito de estimulação cognitiva, tirar o cérebro da zona de conforto, sim, ajuda, mas não é o único fator, tá? E sempre causa agressividade. Turma, até eu falo sempre no Alzheimer, né? Eu pergunto isso em aula, ó, a primeira manifestação cognitiva é a memória para fatos recentes? E qual é a primeira manifestação comportamental? E aí todo mundo me fala, o paciente fica agressivo. Turma, o paciente fica agressivo, às vezes, numa fase intermediária e avançada, não no início. A primeira manifestação, a gente tem que olhar no paciente idoso com suspeita de doença de Alzheimer, é a apatia. A apatia é um desinteresse, é um tanto faz como tanto fez. Não é depressão, gente. Depressão é uma melancolia, é uma tristeza. Apatia é um desinteresse. E muitas vezes o paciente abre o quadro comportamental no Alzheimer com quadro de apatia. Tá? Então fiquem atentos ao senso comum, porque o senso comum ajuda a atrapalhar a busca por ajuda, por exemplo. Tá? Quando a gente fala, gente, em idoso, eu preciso pensar que a idade cronológica não é um determinante da velhice. A avaliação da pessoa idosa ela tem que focar muito no indivíduo, comparando ele com ele mesmo. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você escolhe um instrumento para fazer avaliação neuropsicológica, e aí o paciente pode ir mal. Aí você fala, poxa vida, né? Ele foi tão mal. Aí eu pergunto, será que ele foi mal por um processo realmente demencial? Ou porque o instrumento que você escolheu não é adequado para aquela cultura, para aquela fase de vida? Então, sim, eu preciso pensar que o envelhecimento é, ele tem um foco muito, mas muito no indivíduo. Porque eu tenho que comparar ele com ele mesmo ao longo desse processo de vida. E a cultura, ela importa. E importa muito, porque quando a gente vai atender um paciente idoso, e isso eu falo muito dentro do raciocínio clínico, neuropsicológico, é que esse idoso sofre influências a vida inteira. É chamado de heterogeneidade na velhice. Então, eu tenho que prestar atenção como ele funciona, qual é a história de vida, qual é a história clínica, qual é o cuidado da saúde, como que eu olho e investigo a saúde dessa pessoa idosa. Pela OMS, a saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, social, não necessariamente a ausência de doença. Então, quando a gente olha para o idoso, o que seria de fato esse completo bem-estar? Então, a avaliação psicológica da pessoa idosa, ela realmente é bastante difícil, bastante complexa, e por isso que eu sempre falo, a avaliação tem que focar no indivíduo, né? Comparando ele com ele mesmo. E principalmente no funcionamento, como ele funciona. E aí, independe, turma, da escolaridade, da idade, claro que depende de todas as variáveis, e principalmente a variável, né, educacional, porque isso tem um fator de escolha do instrumento muito importante, tá? E aí as demências. As demências, turma, você tem que pensar, pegar essa ilustração e pensar o seguinte. Lembra que eu falei lá no quadrinho de desmistificando um pouquinho, né, o senso comum? Lembra quando eu falei, doutora, você falou que é Alzheimer, o médico falou que é demência, que é? O que está acontecendo, na verdade? Turma, quando eu falei que todo Alzheimer é uma demência, tá aqui. Pensa na demência como um guarda-chuva. E lá embaixo eu tenho vários tipos. Então, o Alzheimer é um tipo de demência, mas lembra que eu falei, nem toda demência é Alzheimer? Por quê? Porque a demência ela pode ser frontotemporal, ela pode ser vascular, ela pode ser o Lewy. Uma demência vascular no Brasil, ela é a segunda causa mais frequente, quase entrando na prevalência, né, do Alzheimer. A demência vascular, um grande fator que acontece ali, é um início abrupto dos sintomas. Né? Então, preste atenção nisso. Mas a neuroimagem é muito fundamental para ver justamente lesão isquêmica, infarto lacunar. Isso é importante a gente ter, muitas vezes, em mãos, os exames de neuroimagem, né? Ou prestar atenção no início de instalação desses sintomas, tá? A demência de corpúsculos de Lewy, ou corpos de Lewy, né? É a terceira causa mais frequente. Eu não estou falando de causas raras, não. A terceira causa mais frequente. O Lewy ainda
tem grandes características e pode acontecer do paciente no início não ter prejuízo de memória, né? Mas ele vai ter um prejuízo atencional, um rastreio visual. O Levi tem uma condição, gente, que é muito peculiar, que é um sintoma dele, um sintoma neuropsiquiátrico, que são as alucinações visuais bem detalhadas ou delírios persecutórios. Então, prestem atenção, muita atenção na anamnese clínica. E, principalmente, prestem atenção no Levi nas alterações motoras. Sim, o Levi ele vai ter sintomas que a gente chama de sintomas parkinsonianos, né? Marcha de passo curto, arrastando o pé, quedas frequentes. A gente chama esses sintomas, né, turma, de apraxias, que são prejuízos no planejamento e organização do ato motor. O que é praxia? Praxia é o componente cognitivo do comportamento motor. Praxia é uma cognição que você precisa muito nela para funcionar com a vida diária. Então, a atividade básica e instrumental de vida diária, você precisa de um planejamento e organização do ato motor. E no Levi isso é prejudicado. Então, a gente chama de sintomas apráxicos também no Levi. Então, prestem atenção nesses sinais e sintomas, né? Assim como a quarta causa mais frequente de demência na nossa população é a frontotemporal. A frontotemporal, ela pode ser ou de uma alteração comportamental ou de uma alteração linguística. A alteração comportamental, gente, ela é muito peculiar. A pessoa começa a falar coisas bizarras, a pessoa começa a perder o filtro, até tem um sintoma que a gente fala de hipersexualidade, né? E aí é uma manifestação que acaba trazendo grandes problemas para a família, por exemplo. Então, essa é a variante comportamental, onde a pessoa perde um pouco a empatia, perde essa cognição social, eu diria, tá? E a variante linguística. A variante linguística tem dois fenótipos. Ou a afasia progressiva não fluente, ou a demência semântica. Então, quando a gente fala em demência frontotemporal, eu estou falando na quarta causa mais frequente. Então, eu coloquei um guarda-chuva aqui, gente, para a gente entender que quando eu falo demências, tem vários tipos. Então, o Alzheimer é um tipo de demência, mas nem toda demência é Alzheimer. A gente precisa investigar, por isso a importância da avaliação neuropsicológica, tá? E claro que tem mais tipos de demência, gente. Eu coloquei as quatro mais frequentes, mas tem demência rapidamente progressiva, tem a priônica, tem vários tipos. Por isso que a investigação ampla, né, com histórico clínico, exames complementares e avaliação neuropsicológica, tá? Falando um pouquinho agora das demências, gente, quando a gente fala em demência, convido aqui a todos, né, vocês profissionais da área da saúde, a olhar o DSM-5 revisado. Ali eu tenho critérios que são fundamentais, a gente, enquanto profissional da saúde, atendendo essa pessoa idosa, que a gente tem que conhecer. Então, a primeira característica, né, o critério A, que é o prejuízo cognitivo significativo a partir de um nível anterior de desempenho, ou seja, o que isso quer dizer? Você comparando o paciente com ele mesmo, antes ele não tinha aquele prejuízo e passou a ter. Então, isso é uma característica marcante. Quando eu falo prejuízo cognitivo, eu não estou dizendo que tem que ser a memória. Lembra que a gente tem grandes funções mentais, que são memória, linguagem, função executiva, atenção, praxia, né? Visoconstrução ou visopercepção, né? Então, a gente precisa prestar atenção nas funções mentais. E olha o critério B, né? Ou o segundo que eu coloquei aqui na minha coluninha. Esses prejuízos cognitivos são tão importantes que eles interferem, eles atrapalham a funcionalidade do paciente, então interfere na vida diária. Então a pessoa antes dirigia não está conseguindo mais, cozinhava, não consegue mais, né? Pagava as contas com independência, não consegue lembrar de pagar a conta. Então não é só um prejuízo cognitivo, é um prejuízo cognitivo significativo que interfere na funcionalidade do paciente. E os outros critérios a gente tem que olhar. Eu não posso fechar um diagnóstico com esse paciente na presença de um delírio, por exemplo, que é um estado confusional. Eu não posso fechar esse diagnóstico se tem outro transtorno mental que melhor explique o quadro. Então, quando a gente fala de diagnóstico de demência ou de um transtorno neurocognitivo maior, eu preciso, né, ter uma avaliação ou um olhar amplo para todos os fatores, para a gente sim poder, né, elaborar essa hipótese ali. Então, resumindo o DSM, gente, declínio cognitivo significativo a partir de um nível anterior de desempenho, esses prejuízos cognitivos interferem a vida diária ou a funcionalidade do paciente, eles não podem ser mais bem explicados por outra condição médica. Falando agora um pouquinho, né, propriamente do Alzheimer, turma,
O Alzheimer, ele é progressivo, assim como os quadros demenciais, mas aqui eu quero focar um pouquinho no Alzheimer, né? Ele é progressivo, é, tem pacientes que evoluem um pouco mais rápido, tem pacientes que evoluem mais lentamente, mas é um quadro que evolui. E aí tem muita gente que me fala, né, principalmente no início, né, nessa fase, nesse estágio inicial que é o primeiro cérebro aqui. As pessoas falam, nossa, Ju, mas eu não estou entendendo o diagnóstico, porque a neuroimagem não deu nada. Como que você está falando que é uma possibilidade de Alzheimer se a neuroimagem está normal? Mas esse é o grande barato, né, da avaliação neuropsicológica, porque a avaliação trata ou trabalha, investiga. Eu sempre falo que o nosso trabalho é ser detetive das mentes, né? E é isso mesmo. A gente investiga o cérebro no seu funcionamento. O que a neuroimagem faz? Principalmente tomografia, ressonância, que é o que mais a gente vê na prática clínica, né? Não o mapeamento de perfusão, mas a ressonância e tomografia que mostra ali a estrutura. No início do quadro, muitas vezes a estrutura está preservada. A estrutura está preservada, mas não está funcionando. Né? Não, os neurônios ali já estão deixando de funcionar. Então, é muito comum no início, a neuroimagem está preservada, mas a avaliação neuropsicológica, assim como a história clínica, já está pegando os sinais impactantes dessa pessoa. Então, uma perda de memória, dificuldade de falar, né? Então, às vezes, vem a queixa de perder o fio da meada, o paciente já começa a estar desorientado, pode até saber que mês que é, mas não sabe o dia, confundir o ano, pode acontecer. Num estágio intermediário, turma, eu estou colocando uma questão bem ampla para você entender, mas a gente tem escalas que avaliam essa evolução do quadro, né? Tem a escala CDR, tem a escala FAST. Então, estou dizendo só de uma maneira bem didática para a gente entender essa evolução, mas claro que uma avaliação neuropsicológica é importante para diferenciar esses quadros, né, de uma maneira um pouco mais assertiva. Então, só didaticamente entender que tem a fase inicial, onde estruturalmente o cérebro está preservado, mas começa a dar impacto na cognição, na funcionalidade. Na fase intermediária, esse cérebro já começa a atrofiar de uma maneira mais intensa, e aí também prejudica o funcionamento muito mais intenso. Então, até falo que esse estágio intermediário ali, o paciente já tem que ter um olhar redobrado do seu cuidador, tá? É o esquecimento acentuado, as oscilações de humor vão acontecer, a gente chama isso de sintomas neuropsiquiátricos, né, mas vão ficar mais intensos e aí começam as confusões mentais. Tem um quadro, por exemplo, que é a síndrome do pôr do sol, ou a síndrome do sol poente, né? O paciente fica bastante agitado no final da tarde. E aí começa a fazer essas confusões mais intensamente. E o quadro avançado, gente, onde a gente tem uma perda de massa encefálica muito mais acentuada, né? E aí eu tenho uma perda de memória severíssima, né? Uma dificuldade na comunicação intensa, até dificuldade mesmo para falar, né? Responde às vezes de uma maneira bem restrita a fala, né? E uma dependência totalmente do seu cuidador ali, necessitando de um cuidado 24 horas, né? E por que esse cérebro ele vai atrofiando? Gente, duas grandes proteínas alteradas que acontecem na doença de Alzheimer é a alteração da proteína tau e a alteração da beta-amiloide, né? Claro que a gente tem outras proteínas que olha-se nesse como biomarcador, mas a tau e a beta-amiloide são grandes alterações bioquímicas que a gente sabe que acontece nesse cérebro com o paciente com Alzheimer, né? E aí, turma, quando a doutora Alois Alzheimer, lá no início de 1900, começou a descrever, ele chamou de placas amiloides ou placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Então, é algo que ainda a gente luta, né, contra essa progressão. Mas o cérebro, a pessoa, ela vai evoluir para uma atrofia bastante acentuada, né? E aí, grande impacto nisso, as pessoas perguntam, Ju, mas cura, não tem o que fazer? A gente cura ainda não, mas a Jill Livingston, lá em 2024, quer dizer, um artigo extremamente recente dela, ela solta para a gente 14 fatores de risco. 14 fatores de risco. Então, o que isso significa? O que esse slide está falando para a gente? Se a gente se cuidar nesses 14 fatores, a gente tem uma chance de se prevenir, sim. Quando eu olho esses 14 itens e eu coloco no neurodesenvolvimento, olha que bacana. A demência começa a ser prevenida na infância. Quando a Jill Livingston coloca no artigo dela baixa escolaridade, a gente está falando que não é a baixa escolaridade da pessoa idosa, não, eu estou falando de falta de investimento na infância. A falta de investimento escolar educacional na infância. Tá?
Então, ali que você começa, né, a modelar o neurônio, criar reserva cognitiva, é na infância, né? E olha a vida adulta é a nossa fase, gente, ou vai ou racha, né? Os grandes fatores de risco estão reunidos na vida adulta. Olha lá o LDL. O LDL a gente conhece como mau colesterol, né? Então, isso indica o quê? O mau colesterol alterado a partir de 40 anos é um fator de risco, né? Assim como, por exemplo, DM, diabetes mellitus, HAS, hipertensão arterial. Eu tô falando, turma, de não é que a gente não possa ter esses quadros, mas tratá-los não só de uma condição medicamentosa, mas de hábitos saudáveis de vida, prática regular de atividade física com um profissional de preferência, né, da educação física, um cuidado nutricional para quem tem diabetes. Então, a gente está falando não só a questão medicamentosa, mas um cuidado amplo de saúde. E olha a velhice. A velhice reúne 3 fatores de risco: isolamento social, poluição do ar e perda de visão não tratada. Vou só chamar a atenção aqui da poluição do ar, porque a gente fala, nossa, poluição do ar, o que de fato significa? Então, eu não posso morar perto de grandes cidades por conta da poluição dos carros. Pior que não é só isso. Culturalmente, o Brasil tem uma condição de cozinhar em fogão a lenha. Isso também entra, né? A nossa cultura também entra no fator de risco. Então, fogão a lenha, por exemplo, causa essa poluição do ar. Então, estamos olhando esses 14 fatores de risco que a Jill Livingston traz para a gente consegue se proteger em quase 60% dos casos. 40,5% ainda são casos desconhecidos, mas cuidando desses 14 fatores, eu me protejo da demência lá na frente em quase 60% dos casos, gente. 60% é muita coisa. Tá? Então, tem o que a gente fazer, tá no nosso alcance, e eu diria que a vida adulta é marcante para isso, né? Falando um pouquinho da doença de Alzheimer agora, então prestem atenção, você profissional da saúde, você neuropsicólogo que vai atender o idoso, ou você que é neuropsicólogo está atendendo criança, mas é o idoso, é o avô, a avó que leva a criança até você, presta atenção em alguns sinais e sintomas, porque psicoeducação é sempre necessário, né, no nosso meio. Então, doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela compromete a memória para fatos recentes, enquanto a memória passada fica muito preservada. E isso confunde muito os familiares, porque quando o idoso começa a esquecer fatos recentes, o que a família faz? Né? Começa a perguntar coisa passada. Então, por exemplo, vô, qual que é o nome dos filhos? Vó, o nome dos netos? Ou vô, qual é o nome da igreja que o senhor casou? E aí, turma, ele começa a contar com detalhes esses fatores passados e confunde os familiares porque a família fala, poxa vida, eu não lembro disso. O vô lembra, nossa, a memória dele é melhor que a minha. Só que, turma, a memória passada está preservada. Quer saber se a memória tá boa? Pergunta o que ele comeu hoje na hora do almoço. Ou no café da manhã. Pergunta algo recente. Pergunta que dia que é hoje. Pergunta algo recente. Isso sim tem que ser investigado. Né? A memória para fatos recentes. Tá? Cuidado com a pessoa que fica perguntando várias vezes a mesma coisa. Perder objetos com frequência não perdia antes. Prestem atenção, gente, nos mínimos detalhes. Tá? Coisa que não tinha antes e passou a ter. Porque se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, melhor qualidade de vida para o paciente. E por que tão importante a memória, né? No caso da avaliação do Alzheimer? Porque ela afeta uma área chamada hipocampo. O hipocampo é uma das principais regiões da memória que a gente tem no nosso cérebro. Claro que a memória ela meio que é espalhada, tem outras regiões importantes, mas o hipocampo ainda é como se fosse uma janelinha que abre o cérebro para receber novas informações. Então, o hipocampo é uma região extremamente importante para a gente fazer a investigação. E nós, neuropsicólogos, temos ferramentas, instrumentos para fazer a investigação de cada área do cérebro, sendo elas também uma área importante que a gente investiga é o hipocampo. E para encerrando aqui minha aula, o que fazer, né? Como que eu me previno da demência ou de Alzheimer ou das demências de uma maneira geral, né? Hábito saudável de vida. Então, quando a gente fala do idoso, tem muita gente ainda que fala, ai, Ju, mas palavra cruzada ela faz todo dia. Caça-palavra ela faz todo dia. Já ajuda? Não, turma, não ajuda não. Porque quando você tem que pensar em estimular o cérebro, só fazer palavra cruzada, qual é a dificuldade que esse cérebro vai ter? Então, eu sempre falo para o meu paciente idoso, para os familiares também, é pensar em um aprendizado contínuo. Né? Claro, ele pode continuar fazendo palavra cruzada, mas não só isso. Então, eu sempre falo, aprender uma nova língua é desafiador,
Aprender a tocar um instrumento musical é desafiador. Aprender a fazer uma prática diferente de atividade física é desafiador. Tira o cérebro da zona de conforto. Falando em atividade física, quando a gente fala em atividade física para o idoso, não é só hidroginástica, não. Não é só caminhada, não. Musculação também. Quando a gente fala daquele fator de risco que a Jill Livingston comentou, do isolamento social, como que eu quero que o idoso saia, né, e se socialize se ele tem fraqueza nas pernas? Sim, eu tenho que evitar a sarcopenia. Como que a gente evita perder massa branca? Com resistência. Então, o idoso, muita gente acha isso estranho, mas o idoso tem e deve fazer musculação também, não só isso. Mas aqui, turma, eu não estou passando exercícios, não, tá? Estou pedindo para procurar um profissional da educação física para ele fazer o acompanhamento, tanto das atividades aeróbicas quanto anaeróbicas também. Turma, cuidado com a alimentação. Então, entra aqui uma equipe multidisciplinar, né? Estou falando da gente como neuropsicólogo, do educador físico, da nutricionista ou do nutricionista também. Sim, turma, fazer um acompanhamento nutricional, principalmente para quem tem doença crônica, tá? Hábitos saudáveis, gente, bebida e cigarro, ou qualquer outra coisa que você inala fumaça aí, que hoje tem narguilha e outras coisas, não são hábitos saudáveis. Isso eu estou falando para nós adultos, para vocês adolescentes, né? Não é saudável. E uma hora o cérebro vai cobrar toda essa condição de uma saúde péssima que você fez a vida inteira. Então, hábito saudável, a gente tem que começar a pensar. Cuidar da saúde mental, então, depressão, ansiedade, estresse. Ah, tô estressado. A gente fala isso como se fosse a desculpa. Não, tá estressado, tá com pensamento negativo, tá ansioso, tem que tratar. E aí o tratamento, turma, medicamentoso e de psicoterapia. Sim, vou defender o meu lado aqui também. A gente acha que só remédio resolve. Não. Muitas vezes, remédio sem psicoterapia não resolve. E quando a gente fala de remédio, tem que passar regularmente com a medicina. Seja seu neurologista, seu geriatra, seu psiquiatra, precisa, turma, porque uma hora, às vezes, o remédio precisa ser ajustado, o remédio precisa ser dosado de uma maneira diferente, às vezes precisa de uma outra, né, medicação. O que a gente faz na nossa vida? A gente toma aquele remédio e às vezes toma a vida inteira, sem fazer o controle, sem passar na medicina. Passei uma vez e nunca mais passei. Tá errado esse nosso comportamento, né? Automedicação, meu vizinho tomou, eu vou tomar também. Então, turma, eu acho que passar na medicina, olha só como a gente fala de uma equipe multidisciplinar, passar na medicina para essa avaliação clínica constante. E para encerrar, muita gente fala, Ju, mas adianta fazer tudo isso lá na frente, lá na velhice? Adianta? Mas sim, claro que sim. O nosso cérebro, ele sempre é capaz de modelar, né? Se reorganizar. Isso é chamado de neuroplasticidade. Por mais que a gente tenha um sistema de neurogênese, claro que o grande fator de formação de novos neurônios é na infância, são ali nos primeiros 1000 dias, nossa carga, né, de genética, de genoma humano, tem a sua neurogênese, claro, num fator muito menor. Mas quando eu falo em neuroplasticidade ou formações de novas sinapses, isso é a vida inteira. E o idoso também. Então, é uma somatória de funções. Atividade física, alimentação, qualidade de sono, controle de estresse, aprendizado constante, leitura faz muito bem. Turma, pode ler um jornal, pode ler um artigo do esporte da sua cidade e contar para alguém o que leu. Isso é importante, por isso eu coloco ali da interação social também. Isso, turma, deixa o seu cérebro saudável. Lembra, quando eu falo de neuroplasticidade, é uma somatória de funções, e a neuroplasticidade é uma condição fisiológica que eu posso, sim, cuidar dela para ela continuar existindo. Então, pense em fazer também reserva cognitiva. Eu sempre falo que reserva cognitiva é uma poupança boa que a gente vai tendo. Então, forme reserva. E a reserva cognitiva é, muitas vezes, o que mantém o nosso cérebro ativo e evita os quadros demenciais. Bom, turma, com essas informações, quero dizer que é importante a gente, agora quanto neuropsicólogo, investigar o idoso. Quero aqui fazer um convite. Eu tenho aulas, né, de raciocínio clínico em neuropsicologia, né, do adulto e idoso. Eu tenho ali casos clínicos onde eu apresento escolha de instrumento, eu apresento ali anamnese clínica, tanto do adulto do idoso. Tem 2 aulinhas aqui de demência no idoso, que eu até discuto neuroimagem, né? Falo ali da
da possibilidade da neuroimagem que a gente tem, o que a gente, quanto neuropsicólogo, né, tenho que olhar nas escalas que aparecem muitas vezes numa ressonância magnética. Eu falo ali do Alzheimer, da demência mista. Também tem 2 aulinhas aqui de pessoas adultas, né, de escolha de instrumento. Muitos de vocês me perguntam em aula, mas Ju, que instrumento que eu uso? Como fazer? O que fazer? Então, turma, quero fazer o convite aqui das aulinhas de raciocínio clínico que eu tenho lá pelo Hotmart, onde eu falo somente de casos clínicos. E sim, quanto mais a gente investe, né, gente, nessa psicoeducação, nessa supervisão constante, eu acho que a gente atende melhor a nossa pessoa, o nosso público, e aqui o meu público, né, carinhosamente eu falo que é do adulto e idoso, mas principalmente do idoso, saber escolher os instrumentos, saber fazer as perguntas de anamnese, poupa tempo, e você consegue ajudar essa pessoa mais rápido para ela ter qualidade de vida. E quando eu falo de atender o idoso, né, ou atender o nosso paciente, não é só ele que ganha em qualidade. É o familiar, é o cuidador que ganha também em qualidade de vida. Então, turma, com essa aula, eu me despeço de vocês. Fica o convite aqui para as minhas aulas do Hotmart e a gente se vê em breve em outras aulas aí. Até mais.